Pronto, então hoje nós vamos falar em teratogênese, mas com um enfoque em causalidade, tá? Então nós vamos avançar um pouquinho mais na questão também epidemiológica e que faz uma ponte então com o artigo que o Ricardo vai apresentar mais tarde, tá? Essa apresentação é minha, mas também, na verdade, como eu falei ontem, também faz parte de um curso que agora está baseado na Argentina, de defeitos congênitos, e o início dessa aula todo foi feito pelo Boris Groisman, que é do RENAC, que é do Sistema de Anomalias Congênitas, o Registro Nacional de Anomalias Congênitas da Argentina. Viu, Melina, que legal? Colaboração internacional, tá? Então, por isso o nome dele está ali, porque ele foi uma pessoa fundamental nessa apresentação. Bom, eu só queria iniciar aqui para vocês mostrando um projeto de extensão e pesquisa que a gente tem, tá? E que se chama Gravidez Segura, e nós temos um objetivo de fornecer para gestantes, familiares, profissionais de saúde, informações personalizadas sobre riscos de medicamentos ou outras exposições durante a gravidez, tá? Então, vai desde a interpretação do risco na literatura, a comunicação desse risco, o manejo do risco e recomendações. Por isso, para nós, é muito importante a gente poder avaliar artigos e a maneira como foram feitos os trabalhos, a qualidade dos trabalhos, porque quando a gente passa uma resposta individualizada, não quer dizer pode ou não pode usar, tá? Então, é uma questão de quantificação e qualificação desse risco, tá? Então, nós também, e por isso, tá pequenininho aqui os nossos artigos, mas é apenas para dar exemplo que o nosso grupo também trabalha, então, com a produção de conhecimento. Uma coisa é essa informação, mas também a produção através de estudos inicialmente epidemiológicos, tá? Estudos moleculares e in sílico, e amanhã vocês, isso também para apresentar aos demais professores, amanhã vocês vão ter aula, experimentais, amanhã vocês vão ter aula com o Lucas, que trabalha com teratologia experimental, e moleculares e in sílico, que na segunda-feira a Fernanda Viana, que é outra professora do PPGBM, também vai dar aula para vocês, tá? Na semana que vem, terça-feira. E a Tereza também, tá? A Tereza fundou o CIAT junto comigo, além de atividades de realmente de transferência de conhecimento, além das consultas individuais, né, de transferir conhecimento para o público, profissionais de saúde, meios de comunicação e para governos, tá? É isso mesmo, Matheus, teu microfone está aberto. A gente está te ouvindo. Pelo menos agora tu não está cantando. Um artigo para quem quiser se aprofundar mais ou tiver um interesse, nós publicamos, o CIAT agora tem 30 anos, mas a gente publicou a experiência dos primeiros 27 anos na América Latina, e aí tem um resumo dos nossos trabalhos nesse período, mas eu queria mostrar aqui a Tereza, que vai dar aula para vocês, a Fernanda, o Lucas, tá? E outros ex-alunos do PPGBM ou alunos de iniciação científica, tá? Bom, dada essa introdução bem rápida, só para situar o que a gente está fazendo, tá? Vai parecer estranho para vocês que talvez o primeiro slide que eu traga é um slide de 1965, tá? Mas que até hoje foi reformulado, e eu vou trazer a versão não reformulada, mas atualizada, tá? Mas até hoje é uma das bases da epidemiologia. E epidemiologia no sentido de estabelecer causas e consequências, tá? A epidemiologia é, claro, uma ciência mais antiga, mas nesse congresso aqui, tá? Que aconteceu em janeiro de 1965, Bradford Hill, ele faz uma apresentação e um resumo, tá? Em que ele vai discutir basicamente uma coisa importante. Por isso que eu disse,
nesse momento que a gente está nas redes sociais discutindo hidroxicloroquina, cloroquina, se funciona ou não funciona, é muito útil a gente rever essas questões aqui. Tá? Então, o que ele diz aqui? As perguntas a pergunta principal que ele tenta responder. Sob que circunstâncias podemos passar de uma associação observada a um veredito causal? E 9 aspectos, então ele vai apresentar 9 aspectos de uma associação que devem ser considerados antes de decidir se a interpretação mais provável é a causalidade, tá? Então, o nosso objetivo aqui não é a cloroquina hoje, né? Eu só tomei como um exemplo para mostrar como esse debate, nós vamos falar em teratogênese, mas esse debate é atual, porque a questão assim, ó, se os pacientes que estão melhorando a causa, ou uma das causas é a cloroquina ou não, tá? E essa é a raiz de tudo, e também desfechos adversos. Será que esses desfechos adversos são causados pela doença, sim ou não, ou se são causados pela cloroquina, sim ou não, tá? Bom, mas então, vejam aqui os 9 critérios que ele coloca. E nós vamos discutir cada um. Então, consistência, força da associação, relação temporal, relação dose-resposta, plausibilidade biológica, especificidade, consistência com conhecimento prévio, analogia e testes experimentais. Tá? Então, agora nós vamos ver cada um deles. Primeiro, o que é a consistência? Então, a consistência se refere à observação repetida de uma associação em estudos realizados em diferentes populações sob circunstâncias variadas. Tá? Então, a possibilidade de causalidade é reforçada se os estudos forem realizados por diferentes pesquisadores, em momentos diferentes, em contextos variáveis, em diferentes populações e usando vários tipos de desenhos de estudo. E todos eles, não precisa ser todos eles, mas a maioria deles produzem resultados consistentes. Então, vocês que são alunos de pós, tá? Alguns de vocês estão fazendo a disciplina do Clayton, alguns são orientados do Clayton, do Zeca, da Maria Cátira, mas o Clayton, que trabalha muito com genética de comportamento e, portanto, é um modelo multifatorial também, né? E vocês vão ver que vários artigos ou várias apresentações de mestrado e doutorado, qualificações ou seminários de dados termina assim, mas mais dados, mais estudos precisam ser feitos para confirmar ou afastar essa hipótese. Isso, em boa parte, é baseado nessa consistência, tá? Então, alguns vieses importantes são diferentes pesquisadores, porque por mais que a gente queira controlar fatores de confusão, às vezes há fatores inerentes ao pesquisador, né, que não consegue eliminar tudo. Então, diferentes pesquisadores em momentos diferentes, então a gente controla fator tempo, né, ou circunstância temporal, em contextos variáveis, né, em diferentes populações. Para nós que trabalhamos com genética, isso é fundamental, porque às vezes, vamos imaginar assim, a influência de um polimorfismo que a gente está vendo, ele pode ser verdadeiro numa determinada população e não na outra, tá? E às vezes ele pode também ter uma associação positiva que, na verdade, só reflete um efeito de ancestralidade e não um efeito real de causa e consequência, tá? Então, realmente, os estudos precisam ser replicados e, às vezes, em diferentes desenhos, tá? Diferentes maneiras de aplicá-los. Então, eu vou mostrar aqui, ontem a gente falou em defeito de tubo neural e falamos em ácido fólico, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como se chegou a essa associação de causa e efeito que a Gabriela ontem mostrou muito bem na apresentação dela, tá?
mas como começaram as primeiras evidências e como se foi construindo esse corpo de conhecimento em que agora nós podemos afirmar que realmente suplementação de ácido fólico protege contra defeito de tubo neural, tá? Então, vejam, já na década de 1950, começou a se observar, e aqui estão os autores, tá? Uma maior frequência de DTN correlacionado com fome na Alemanha e Holanda do pós-guerra. Tá? Então, a fome que eu quero dizer é aquele período de pós-guerra que eles tinham, no final da guerra e no pós-guerra, que eles tinham os cartõezinhos de ração era racionamento mesmo, era para pegar uma quantidadezinha de pão, e realmente as pessoas ficaram, de uma maneira geral, muito desnutridas, tá? Então, se observou, na sequência disso, um aumento de nascimento de crianças com defeito de tubo neural, tá? E vejam, de novo, a importância de a gente vigiar as frequências de malformações, tá? Então, lá se observou isso, porque eles já estavam controlando essas variáveis, tá? Depois, no final da década de 1950, se observou também, esse aqui é um geneticista, relatos de casos de DTN em mulheres que tinham sido expostas a uma medicação chamada aminopterina, que a ação dela é um antagonista do ácido fólico, tá? Bom, então aqui a gente tem desnutrição, aqui a gente tem antagonista de ácido fólico, tá? Em 67 aparece aquilo que a Gabriela também mencionou ontem, tá? E eu também, que havia uma diferença na prevalência, nas frequências de DTN em classes, de acordo com classes sociais, tá? Então, era mais alto em classes sociais mais baixas no Reino Unido. Então, a gente imagina, bom, no Reino Unido, a população geneticamente é mais ou menos parecida, então, se eu tenho diferença de frequência de uma anomalia congênita e o parâmetro que me diz se é maior ou menor essa frequência não parece ser genético, parece ser ambiental, como nível socioeconômico, isso tem que ser observado, tá? Claro, a gente tem que cuidar muito, isso aqui é em 67 no Reino Unido. Atualmente, as classes sociais no Reino Unido, mesmo aqui no Brasil, tem uma diferença étnica importante, tá? Então, isso também tem que ser controlado. Outro trabalho feito quase uma década depois, esse é muito interessante, tá? Do Elwood. Ele observou o seguinte, que na Irlanda, as frequências de DTN eram praticamente o dobro da Inglaterra. Mas as irlandesas que tinham migrado para os Estados Unidos, para Boston, tinham taxas semelhantes à da Inglaterra. O que eu quero dizer com isso, o que o Elwood, né, propôs com isso? Basicamente, geneticamente, irlandês e inglês não são tão diferentes assim, tá? Especialmente, de novo, na década de 1960 e 70. Então, o que ele observou? Havia, na Irlanda, maior frequência de defeito de fechamento de tubo neural, mas populações irlandesas que tinham migrado, tá, para os Estados Unidos, e houve uma migração muito forte de irlandeses na primeira metade do século XX, talvez depois também, mas no início do século XX, muitos irlandeses foram para Nova York, que era a porta de entrada, e dali para outros. Então, ele olhou comunidades de irlandeses em Boston e verificou que lá em Boston, quando chegavam, as frequências ficavam quase iguais à da Inglaterra. Então, de novo, apontando para um fator ambiental, tá? No mesmo ano, se observou que valores de folato nos glóbulos vermelhos das mães de crianças com DTN são mais baixas que nas mulheres chamadas controle, que eram mães de crianças sem DTN, tá? Então, ó, o folato aparecendo de novo aqui, tá? Em 1980, é feito um ensaio clínico controlado e não randomizado. O que a gente chama de ensaio clínico, tá? Ensaio clínico é aquele que a gente usa
geralmente para testar uma medicação, tá? Então, o ensaio clínico basicamente, eu tenho 2 grupos, em que um grupo vai receber a medicação, outro grupo vai receber placebo, ou não vai receber nada, tá? Então, para cloroquina, a gente tem visto vários desses. Então, controlado significa o seguinte, tem um grupo que vai ser submetido ao tratamento e outro grupo, que é o controle, não vai ser submetido ao tratamento, tá? Mas não foi randomizado. O que significa não randomizado? Eu não sorteei, eu escolhi quem ia para um grupo e quem ia para o outro. Então, isso é uma fonte de viés importante. Um dos primeiros trabalhos mostrando a vantagem da hidroxicloroquina ou cloroquina foi feito por uns franceses, e uma das grandes críticas feitas a esse trabalho, além da amostra pequena, é que ele não tinha randomizado. Ele escolheu para quem ele ia dar cloroquina e para quem não daria. Então, a gente pode imaginar, bom, eu investi mais, talvez, nos que tinham mais chance do que aqueles que já estavam praticamente, entre aspas, né, numa linguagem vulgar, desenganados ou com menos chance, enfim, a gente não sabe. Então, esse é um modelo com fontes de viés importantes. Eles deram, então, suplementos de MV multivitaminas, tá? Contendo 360 microgramas, ou 0,36 miligramas por dia de ácido fólico. E o que eles observaram? Eles observaram risco de recorrência. O que quer dizer? Quem entrou nesse estudo eram mulheres que já tinham tido anteriormente um filho com defeito de tubo neural, tá? E ficaram observando, começaram a suplementar elas e ver nas futuras gerações o que acontecia, tá? Então, o resultado foi o risco relativo, ou seja, mulheres suplementadas tiveram apenas 40% de filhos com defeito de tubo neural comparado com as mulheres não suplementadas. Então, as não suplementadas é o que se considerou como, digamos, a taxa base 1, tá? E a proporção de mulheres com suplementação foi menor, foi 40% comparado com as mulheres não suplementadas, tá? Então, se esse número fosse maior que 1, a gente diria aumentou a frequência no grupo tratado. Aqui não, diminuiu a frequência do grupo tratado. Então, o risco relativo, eu divido um grupo pelo outro e vejo o que acontece, tá? Um deles é o meu 1. Em 81, tá? Eles fazem uma coisa já melhor, tá? Então, é de novo um ensaio clínico controlado, ou seja, eu tenho um grupo tratado e um grupo não tratado. Ele é randomizado, ou seja, os grupos são sorteados. E duplo cego. Duplo cego é também o padrão ouro, tá? O que é um duplo cego? Ele é randomizado, que nem eu falei, é sorteado, mas quem está recebendo vai receber uma pílula igual, que é impossível saber se é o ácido fólico ou se é o placebo, tá? Então, o gosto tem que ser igual, a cor tem que ser igual, mas mais ainda, quem dá a medicação também não sabe se está dando placebo ou a vitamina, tá? Quem vai analisar depois é um grupo que não tem a menor ideia se o paciente A, B, C ou D foi suplementado ou não, tá? Então, é tudo codificado e depois se separam, então, e quem vai analisar, então, separa e analisa os desfechos. Isso significa para não criar nenhum tipo de viés do observador e de quem toma, porque a gente sabe que existe efeito placebo. O que é o efeito placebo? Tu toma um comprimido, se tu acha que ele vai funcionar, a probabilidade que ele funcione, ela é maior do que 0, ela é estatisticamente significativa e é o que a gente considera como efeito placebo, tá? E isso é documentado na literatura clássica, tá? Posso até passar artigos para vocês depois, assim, sobre isso, tá?
Então, nesse caso, eles tinham feito suplementos de multivitaminas, contendo 4 miligramas de ácido fólico, também para recorrência, tá? Ou seja, todo mundo que foi incluído eram mulheres, né? As mulheres que foram incluídas para suplementação, todas já tinham tido um filho com defeito de tubo neural no passado. Mas vejam aqui que a redução foi bem maior. Só 14% comparativamente às mulheres não suplementadas tiveram filhos com defeito de tubo neural. E qual era o grande problema aqui? A amostra era pequena, tá? Então, a gente pode ter esse 0,14, mas o número era pequeno para ter grandes conclusões. Então, o que acontece, tá? O grande trabalho é publicado em 1991 e inclui a amostra estimada inicial era de 1.000 mulheres, tá? 1.000 e poucas, 1.100 e poucas, tá? Então, foi um ensaio clínico, de novo, duplo cego, randomizado e multicêntrico, para ter a amostra e ter diferenças de populações, de locais. Então, 7 países entraram com 33 centros diferentes. Também, todas as mulheres que entraram no grupo eram sorteadas, tá? Elas iam ou ser suplementadas ou não serem suplementadas. Se observou qual era a recorrência, ou seja, qual era a chance de ter um novo filho com defeito de tubo neural, e o grupo suplementado recebia multivitaminas contendo 4 miligramas de ácido fólico, e o grupo não suplementado recebia placebo e continuava com a sua dieta normal, tá? Esse trabalho, então, não tem um autor principal, é o Medical Research Council no Reino Unido, e eles observam, então, um risco relativo de 28%, ou seja, praticamente apenas 30% das mulheres suplementadas comparadas com a não suplementadas tinham risco de ter filhos afetados. Isso aqui é o intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança diz, se eu estou errando para baixo, o mínimo vai ser 12%, o máximo vai ser 71%, ou seja, mesmo errando para cima, eu não chego no 1 é o igual, tá? Ou seja, eu não tenho como afirmar. E esse estudo é muito interessante, porque quando eles chegaram a esse número aqui, foi antes de chegar naquela amostra que eles tinham calculado inicialmente, tá? E nesse momento, quando eles chegam a isso aqui, não é mais ético continuar o trabalho. Por quê? Porque nesse momento eu já tenho poder suficiente para dizer: o ácido fólico protege contra o nascimento de novas crianças com defeito de tubo neural em mulheres que já tiveram. Então, se eu continuo o estudo duplo cego, eu claramente estou deixando em risco mulheres não suplementadas. Nesse momento, eles encerram precocemente o estudo e todas as mulheres começam a ser suplementadas, tá? Então, esse foi fundamental. Em 92, o Seisel, que era porque ele já faleceu, tá? Ele e seu grupo trabalham com, então, a população que não tinha história. Então, mulheres da população que não tinham história de defeito de fechamento de tubo neural prévio, nem elas, nem na sua família, tá? Então, o que eles estão olhando? A ocorrência. Eles usam um suplemento com dose menor, de 0,8 miligramas, 800 microgramas, tá? De ácido fólico, e fazem também um ensaio clínico controlado duplo cego randomizado. Esse ainda era eticamente sustentável, porque a evidência anterior era só para quem já tinha tido um filho anterior. Então, a pergunta dele, escuta, mas e para o resto da população, né? Para as mulheres que não têm história, isso vai melhorar ou não? E ele também mostra uma redução importante, tá? Ele não consegue calcular o intervalo de confiança porque não houve
na amostra dele nenhum caso suplementado que tivesse filho, então tu não consegue fazer o cálculo matemático porque tem um zero, daquelas coisas dividido por zero dá infinito, tá? Então, ele não calcula, mas a partir daí, o que acontece? A partir daí, encerram-se casos, ensaios clínicos, tá? A gente não pode mais fazer ensaio clínico randomizado, nem nada com ácido fólico, porque é clara a associação de causa e efeito, sendo a causa a proteção, tá? Quer dizer, a causa o ácido fólico e o efeito a proteção, tá? Então, não é argumentável que eu vá fazer um ensaio clínico e deixar um grupo de mulheres sem suplementação de ácido fólico, tá? A partir daí vem uma série de políticas de fortificação de farinhas, que aqui no Brasil, a orientação de que todas as mulheres em idade reprodutiva devem suplementar com ácido fólico ou com multivitaminas com ácido fólico e assim por diante, tá? Então, aqui eu usei isso como exemplo porque, de propósito, porque a gente discutiu isso na aula de ontem, mas hoje foi para entender como é que a gente chega a essas evidências de causalidade, tá? Bom, a outra coisa importante aqui relacionada a isso, bom, tem uma série de estudos consistentes em diferentes populações mostrando o mesmo tipo de resultado, tá? Mas agora nós vamos trabalhar também com uma outra coisa, que é a força da associação, tá? Então, essas medidas de associação, elas são denominadas em qual é a força que eu tenho entre a exposição e o evento. E elas são, nos ensaios clínicos ou nos estudos epidemiológicos, são dadas pelo risco relativo. O risco relativo é quando eu faço estudos prospectivos, tá? Estudos de coorte, ou seja, eu pego um grupo e eu vou seguindo para ver o que acontece no futuro, tá? Então, esse é o estudo de coorte, ou estudo prospectivo. A outra força de associação, e aí em genética, a maioria dos nossos estudos é caso-controle, tá? Então, aí a minha medida de associação é a razão de chances em português ou em inglês odds ratio, que significa eu parto do desfecho e vejo a exposição atrás. Então, nos estudos de genética, que a gente faz vários estudos em ou de polimorfismos, o que a gente pega? Grupos com e sem um determinado desfecho, tá? Então, vamos imaginar no tubo neural com defeito de tubo neural e sem defeito de tubo neural, e vou ver polimorfismos genéticos nessas crianças ou nas mães deles, né? Ontem a Gabriela chegou a falar, olha, metabolismo do ácido fólico sugere que a gente deva olhar também polimorfismo nas mães, porque elas também estão metabolizando ácido fólico, assim como os próprios bebês, par, mãe, bebê, tá? Doenças comportamentais, vamos imaginar TDAH. Então, tem um grupo grande de indivíduos com TDAH e um grupo grande de indivíduos sem TDAH, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, grupo do Clayton, tá? Em adultos. E aí, para ter os números amostrais muito grandes, com desfecho e sem desfecho, para a gente verificar um monte de polimorfismo e outros cofatores, eu faço os tais consórcios que cada um entra com uma quantidadezinha de casos, né, para um grupo grande, tá? Mas por que isso? Porque eu preciso, nas doenças multifatoriais, né, ou de etiologia complexa, a gente sabe que além de uma quantidade de genes, muitas vezes com pouco efeito aditivo, e malformações congênitas é a mesma coisa, eu também vou ter muita quantidade de fatores ambientais que eu vou ter que controlar. Então, para eu juntar todas essas variáveis e ter poder estatístico, eu preciso de números grandes até que eu chegue a riscos relativos ou razão de chance confiáveis, tá? Então, nos estudos passados, nos slides passados, eu estava mostrando estudos de efeitos protetores. Então, o risco relativo era em termos de quantidade de vezes que diminuía, tá? Mas se eu estou procurando causalidade de que uma coisa produza realmente um desfecho,
eu vou querer riscos relativos mais altos, maiores do que 1, ou odds ratio também maiores do que 1. E quanto maior esses números aqui, maior vai ser a probabilidade que realmente eu esteja vendo causa e efeito, ainda que seja uma associação, tá? Associações fracas geralmente têm maior probabilidade de serem explicadas por esses vieses que eu não detectei ou outros fatores de confusão, tá? Ou seja, está associado com alguma coisa que não é o que eu estou procurando exatamente, tá? De uma maneira geral, obviamente que não existe um acordo sobre o que é uma associação forte ou fraca, mas em teratogênese a gente usa um risco relativo odds ratio acima de 2 é moderadamente forte. Entre 1 e 2, nós vamos esperar outros estudos, porque entre 1 e 2 é aquela associação fraquinha, vamos esperar outros estudos, ok? Pode até ser significativo, tá? Assim, estatisticamente significativo, mas eu vou ter certamente um intervalo de confiança que vai estar muito perto do 1 e eu vou, mesmo que eu seja P05, P001, vamos esperar para ver outros estudos. E o risco relativo acima, ou acima de 5, opa, isso é forte e eu vou prestar atenção, tá legal? Então, vejam aqui, ó, eu não quero que vocês se guardem, ou enfim, né, fiquem memorizando essas coisas, mas só para dar exemplo de alguns estudos, alguns teratógenos em que a gente tem, que são estabelecidos e os estudos que foram feitos, tá? Então, talidomida, vejam uma coisa importante, em humanos, com raras exceções, a gente vai fazer ensaio clínico, tá? Obviamente, não podemos fazer ensaio clínico de substâncias em mulheres grávidas para ver teratogênese. É impossível, tá? Então, o ácido fólico foi aceitável porque era para ser um fator de proteção, mas na hora que se demonstrou esse fator de proteção, qualquer outro estudo já não é mais eticamente validado. Então, por exemplo, talidomida. Talidomida, ela causa um defeito tão raro que é impossível o número de vezes, tipo de risco relativo, se a gente seguisse, ou de odds ratio, né, porque seriam mulheres com aquele defeito, filhos, né, mulheres que tiveram filhos com aquele defeito que é a focomelia, comparada com mulheres que tinham aquele defeito sem a exposição, o número é tão grande que era quase assim, era astronômico. Então, a gente tem um risco absoluto, ou seja, 20 a 30% das mulheres que usam talidomida vão ter crianças com defeitos de redução de membros ou focomelia, tá? Contra um risco base da população que é em torno de 1 por 1000, tá? Então, vocês podem ver o número aumentado. Ácido retinóico, que é outra substância, isotretinoína, que causa anomalias de orelha, de sistema nervoso central e cardíacas, veja o risco relativo de 25 vezes, tá? Fenitoína, que é um anticonvulsivante, risco absoluto 10%, comparado também com o da população de menos de 1 para 1000, tá? A carbamazepina, ela está relacionada com defeito de fechamento de tubo neural com uma razão de chances de 13%, tá? De 13%, de 13 vezes, tá? 13 vezes, errando para menos 3,9, né? Intervalo de confiança com 95% de probabilidade de que eu esteja acertando, quer dizer, o meu intervalo ele vai dizer, bom, se eu errar para baixo é só 3,9, se eu errar para cima, né, o meu limite maior de erro é 47,5 vezes, tá? Ácido valproico, 9%. Vejam que interessante, o misoprostol, que é uma medicação usada para abortamento clandestino no Brasil, agora está fora do mercado, tá? Eu coloquei aqui em vermelho porque nós trabalhamos, o CIAT trabalhou muito com isso, mostrou um odds ratio de 25, ou seja, vejam como todos esses que são teratógenos comprovados
as razões de chance são muito maiores, tá? Lítio, alcoolismo materno e rubéola congênita também, tá? Então, só para dar exemplos de substâncias ou infecções que são realmente teratógenos em humanos. Aqui, só para dar uma ideia para vocês, esse é o trabalho que a gente fez, a sequência de Mébius. Deixa eu ver se eu tenho uma... Não, acho que eu tenho depois só, desculpa, uma fotinho, mas a sequência de Mébius é uma paralisia facial em que eu não tenho movimento facial, do nervo facial e do nervo abducente, que vai fazer a movimentação dos olhos. E foi nesse trabalho, a gente fez um estudo caso-controle de mulheres, mães de crianças com sequência de Mébius e mães de crianças com defeito de tubo neural, e observamos que o uso de misoprostol, esse abortivo, era 25 vezes maior nas mães de Mébius que nas outras crianças, tá? Mostrando realmente uma associação causal entre misoprostol e Mébius, tá? Sequência temporal. Sequência temporal é outro fator importante que a gente tem que ver em causalidade, ou seja, a exposição tem que preceder o evento. No caso de teratógenos, a exposição tem que ser durante a gravidez, tá? Então, o que eu quero dizer? Alguns tipos de estudos são difíceis, às vezes, de a gente colocar a causa realmente num período temporal anterior, tá? Então, por isso, estudos de coorte prospectivos, aqueles que eu parto da exposição e eu vou ver o desfecho, são os mais adequados para supor causa e efeito, tá? Estudo tipo transversal, que eu vejo ao mesmo tempo um fator de risco e um desfecho, às vezes pode ser difícil colocar isso em efeitos de sequência causal, tá? Isso aqui não é um coronavírus, isso aqui é o vírus da rubéola, e se observou já na época da Segunda Guerra, tá? Que mulheres que tinham tido rubéola durante a gravidez tinham maior probabilidade das crianças nascerem com catarata, tá? E depois se viu também com surdez e outros efeitos. Esse é outro exemplo, isso aqui é um estudo ecológico, mas que mostra uma forte probabilidade de causa e efeito, tá? Estudo ecológico por quê? Porque ele vai ver variação temporal. Eu não sei quem é quem, mas aqui, ó, vejam na linha preta, esse é um trabalho ecológico, é ótimo para levantar hipóteses, tá? Que tem que ser confirmada depois. Mas eu vou mostrar esse gráfico e vocês vão ir junto comigo para interpretá-lo, tá? Então, aqui eu tenho em preto as vendas de talidomida na Alemanha, tá? Aqui embaixo são os anos em que acontece. Então, ela é comercializada a partir de 1957 e vai subindo até um pico de vendas no final dos anos 1959. E aí, quando ela é 1959, 60, ela é retirada do mercado, tá? E aí, abruptamente, as vendas descem até em 62, quando não aparece mais no mercado, tá? E em azulzinho é o número de casos de crianças que nasceram com defeitos de membros típicos da síndrome de talidomida. E vejam que impressionante como essa curva, porque, que nem eu falei para vocês, aquele defeito é raríssimo. Defeito parecido com talidomida, eu disse para mim que é defeito de membro. Defeito de redução de membro, tipo talidomida, ponham 1 para 10 mil aí. Então, perto do zero, porque é muito raro. E começa a subir e sobe aproximadamente igual com um período aqui de tempo, que é o tempo
de uma gestação, tá? E na hora que desaparece do mercado, esses defeitos igualmente desaparecem e voltam para a taxa base. Então, aqui, ó, é um estudo ecológico, porque eu não estou associando, não estou vendo essa mãe e o que aconteceu. Eu estou pegando 2 indicadores independentes. E por isso a gente diz estudo ecológico, estou vendo a distribuição deles no tempo e, no caso aqui, um determinado espaço. E existe essa forte indício de uma associação, mas isso aqui sozinho também não é causa e efeito, tá? Outro muito interessante também foi o trabalho que foi feito no Brasil, em que se observou igualmente a questão da subida e da descida de microcefalia, de casos de microcefalia no Nordeste, aqui em Pernambuco, só Pernambuco, desculpa, Pernambuco, no Brasil, tá? No ano de 2015, e aqui a gente não tem exatamente, mas aqui a gente tem, hipoteticamente, também uma curva epidêmica, que todo mundo agora sabe direitinho como é uma curva epidêmica, ela parece uma curva de Gauss, ela vai ser mais íngreme ou menos íngreme de acordo com as medidas de mitigação, né? Mas ela é uma curva de distribuição, entre aspas, normal, que é a curva epidêmica, tá? E aqui a curva exatamente como se fosse uma curva epidêmica de microcefalia, tipo 6 a 9 meses depois da epidemia por Zika, tá? Então, epidemia de Zika aqui, epidemia de microcefalia aqui. De novo, um estudo ecológico, mas com levantando uma forte suspeita de causa e efeito. Esse aqui foi feito na Colômbia, e na Colômbia é parecido com o que a gente fez antes, mas o da Colômbia foi muito mais importante, por quê? Porque o Brasil aqui, a gente não estava prestando atenção em Zika, ninguém estava dando bola para Zika. Por que não estava dando bola para Zika? Porque é uma infecção fraquinha. A gente tinha dengue, 4 tipos de dengue, chikungunya ao mesmo tempo no Brasil, então essas eram as de notificação compulsória. Quando chega a Zika, que era uma febrezinha fraca, não havia nenhum interesse em se fazer notificação compulsória, então um monte de gente aqui apareceu notificado como dengue leve. Então, a gente não tinha uma curva e nem prestava atenção em Zika. Isso foi retrospectivamente olhado e, claro, havia trabalhos mostrando que Zika estava aqui no Brasil nessa época, então se supôs uma epidemia de Zika naquela época. Mas os colombianos, quando apareceu o alarme no Brasil, tá, de microcefalia associado com Zika, os colombianos começaram a testar pessoas, especialmente mulheres grávidas, para Zika. Então, vejam aqui nessa curva a quantidade de mulheres. Vi que a Gabriela fez uma pergunta, eu já respondo, tá, Gabriela? A quantidade de mulheres expostas à Zika com teste confirmatório, tá? E depois a bebês e fetos, porque eles autorizaram interrupção da gestação com microcefalia. Então, vejam 2 curvas que têm um formato similar, sobe e desce, tá? Com um espaço de tempo. Então, são estudos ecológicos, mas existe uma associação temporal aí, tá? Vamos ver a pergunta da Gabriela, a dúvida dela. Os teratógenos agem causando deformidades quando usados durante a gravidez, tá? Se existem anomalias causadas por substâncias cuja exposição ocorre antes da gravidez. Excelente pergunta, tá? A resposta é: se for fármaco, depende da meia-vida, tá? Então, é importante a gente fazer uma separação entre teratógeno e mutagênico, tá? Agente mutagênico é aquele que vai causar uma mutação no material genético e eu posso ter, então, um desfecho adverso, né? Uma criança com uma malformação, uma síndrome, muito tempo depois. O teratogênico, por definição, é algo que age durante a gravidez, interferindo com um processo de desenvolvimento embrionário, mas o material genético fica inalterado, tá? A zona cinza é uma coisa que a gente não conhecia antes, que é a epigenética, tá? Então, a epigenética, ela teoricamente, ela não causa uma mutação no sentido de alterar
a sequência, né? A sequência do material genético, mas ela pode causar uma alteração e que eu posso ter um reflexo a longo prazo, tá? Vamos deixar de lado a epigenética, tá? Porque realmente a epigenética já se mostrou que ela tem efeitos transgeneracionais. A gente vai falar um pouco isso na aula de álcool, tá? E aí eu vou retomar isso. Mas, por definição, no conceito estrito de teratogênese, tem que estar presente durante a gravidez. Então, fármaco vai depender da meia-vida. Algumas preparações com análogos de ácido retinóico, tá? Tem uma meia-vida muito longa, de quase 1 ano. Então, a mulher pode ter usado antes de engravidar e ter ainda níveis altos, digamos, na circulação e passando para o feto ainda durante a gravidez, tá? No caso de uma infecção congênita, vai depender se o vírus está ativo e escondidinho em alguma parte do organismo, ou pode ser reativado. Então, infecção congênita vai depender muito da questão imunológica da mulher e se há vírus ativo durante a gravidez, tá? Eu te respondi a tua pergunta, Gabriela. Vamos ver se tu tem mais alguma dúvida aí sobre isso. Gabriela está digitando. Sim, era mais com relação à mutagenicidade. Excelente, tá? Então, mutagenicidade não é teratógeno. Tem substâncias que são teratogênicas e mutagênicas. Por exemplo, quimioterápicos usados no tratamento do câncer, que interferem com o ciclo celular e pode ser tanto teratogênicos como mutagênicos, tá? Mas a teratogenicidade a gente trabalha não com a mutação, tá? Outro princípio é a relação dose-resposta, tá? Então, geralmente, se a gente mostra uma relação entre a quantidade da exposição e os eventos observados, a resposta, nós temos uma boa probabilidade, uma probabilidade maior que isso possa ser causa e consequência. Então, vejam aqui, aqui os slides com o hispanicismo, que é dia, né, com o acento, tá? Então, realmente, cigarro, como tabaco, né, o número de cigarros é uma coisa que a gente pode quantificar durante a gravidez, muito mais que o álcool, que é difícil saber a dose, a concentração, o número de vezes. As pessoas que fumam geralmente têm um padrão, tá? Que podem dizer, olha aqui, isso aqui é uma carteira de cigarro, é mais do que uma carteira, eu não fumo de jeito nenhum e aqui tem um intermediário, tá? Mas realmente o risco relativo para desfechos adversos do tabaco, baixo peso ao nascimento, câncer, seja o que for, há uma forte associação dose-resposta, tá? O que aumenta a probabilidade de causalidade. Esse é um trabalho interessante, tá? Dos sobreviventes da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eles observaram aqui, é um trabalho publicado em 98, mas é o segmento das gestações, que história triste, né? Das mulheres que estavam grávidas e sobreviveram e tiveram filhos vivos, tá? Durante nas explosões de Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, a dose, ela é muito fácil em irradiação de ser calculada de acordo com a distância da pessoa com relação ao epicentro. Tá certo, se tu tá atrás de um prédio, o concreto ele ajuda um pouco, ele não é perfeito, mas o concreto ajuda. Enfim, tudo isso foi mais ou menos calculado se a pessoa estava dentro ou fora, mas é mais fácil de ser quantificado a quantidade de Röntgen ou Grays, né, que é o que a gente usa mais recentemente, absorvidos pelo feto, tá? E então eles fazem um cálculo e observam que quanto maior a dose,
e também dependente do período gestacional, aqui mulheres que estavam no início da gravidez, aqui mulheres na segunda parte da gravidez ou no final, tá? A probabilidade, quanto maior a dose, quanto maior a probabilidade de ter deficiência intelectual e peso ao nascimento, tá? Aqui no caso específico a probabilidade de deficiência intelectual. Por quê? Porque age no desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? E aí, vejam que quanto mais precoce, naquele tempo de proliferação e migração celular, a probabilidade, o efeito é muito maior do que na segunda metade da gravidez, tá? E aqui vocês veem que tem ou antes ou bem depois, tá? Depois de 25 semanas eu tenho pouco efeito e antes das 7 semanas também, porque aqui, ó, doses muito altas, perda da gravidez. É o que a gente chama de efeito de tudo ou nada. Ou a gestação segue ou ela se perde, tá? Aqui também, essa é um slide importante, um pouco assustador, mas ele é importante. Olha só, isso aqui, ó, é o perímetro cefálico aos 14 anos de idade, em uma população que foi exposta no pré-natal, durante o primeiro trimestre de gravidez, ao álcool, tá? Isso aqui é a medida de perímetro cefálico. O que eu quero dizer que é preocupante aqui? O perímetro cefálico normal numa pessoa de 14 anos vai de 53 centímetros a 57 centímetros. Então, todo mundo que está nesse gráfico aqui tem o perímetro cefálico dentro da normalidade. Então, se eu categorizar perímetro cefálico normal e anormal, eu não detecto esse efeito. Eu detecto esse efeito do consumo de álcool, por quê? Porque eu estou usando uma medida métrica. Baço significa copo, não é mesmo, Melina? Então, não é que tome um vaso de álcool, tá? É um copo. E eles observam que há um efeito dose-resposta no perímetro cefálico lá adiante, nos 14 anos de idade. Ninguém aqui é microcefálico, tá legal? Ninguém é microcefálico. Mas vejam a diferença da média, especialmente quem não bebe e quem bebe. Essa é uma das fortes evidências que a gente tem para dizer que não existe dose inferior segura. A gente não conhece a dose inferior segura e mesmo doses moderadas, dependendo da suscetibilidade genética mãe e feto, podem ter efeito, né? Então, aqui ninguém tinha deficiência intelectual, ninguém tinha perímetro cefálico pequeno, mas há um efeito que eu digo, opa, alguma coisa aconteceu aqui, tá? E a gente vai voltar ao álcool depois, tá? Então, aqui também é um efeito, especialmente do valproato, tá? Então, aqui é a nossa... isso aqui são estudos epidemiológicos, tá? Em que eu estou verificando a função cognitiva, ou seja, o QI com 3 anos de idade, após exposição fetal a drogas antiepiléticas. E eles separam essas drogas antiepiléticas de acordo com a dose, se foi usada uma dose maior ou uma dose menor. E especialmente, isso aqui é o 1, tá? Essa curva aqui, esse limite aqui, significa, aqui eu não tenho diferença, o meu intervalo de confiança cruzando essa linha aqui, ele não mostra diferença, tá? Então, aqui o valproato, eu tenho uma diminuição de QI em dose alta, ó, eu não cruzo 1, mas só nas doses altas. Quando a dose é baixa, eu não consigo, é um pouquinho menor, mas eu não consigo diferenciar dos não expostos, tá? Bom, outra questão, tá? Plausibilidade biológica. Então, o que é plausibilidade biológica, tá? Então, eu tenho que ter uma explicação dessa minha
hipotética relação causal entre a exposição e o evento. Tá? Então, qual é a explicação? Cientificamente, ok, eu vi que tem cigarro, que tem valproato, que tem álcool, a Lavínia me disse um monte de coisas, mas, cientistas como somos, nós precisamos ter um mecanismo biológico por trás. Tá? Sem ter um mecanismo biológico, uma plausibilidade, fica difícil a gente dizer, sim, isso pode ser ainda só uma associação e não causa e efeito. Tá? Então, o importante aqui é que o que eu estou mostrando não pode estar em desacordo com o conhecimento estabelecido dos processos biológicos e o conhecimento acumulado até hoje. E eu consigo ter um mecanismo biológico que eu possa dizer, tá? Então, agora vem aqui a questão, a tricky question, a questão, como é que eu vou dizer, armadilha, tá? E essas armadilhas, que às vezes são falácias, tá? E aí eu vou voltar de novo para a cloroquina, que nem tudo que é plausível significa que é verdade, tá? Então, o fato de eu ter demonstrado que estudos in vitro matam o bicho, o vírus, não sei o que mais, não significa necessariamente que isso significa que isso é uma causa e efeito, tá? Então, a questão é o seguinte, é muito fácil eu dar explicações biologicamente plausíveis para o resultado de pesquisa epidemiológica, tá? Deixa eu contar para vocês. Por causa do vírus Zika, eu fui incluída, não por minha vontade, mas fiquei, num grupo desses antivacinas, tá? E esse grupo de antivacinas, ele é um monte de coisas, mas basicamente, assim, a ciência é um perigo, todas as coisas que a OMS disse são um perigo e etc. Então, esse grupo aí veio, quando começou a ter a questão do Covid-19, não tem nada a ver com cloroquina agora, pior ainda, tá? Eles vieram com a seguinte associação. A associação era, vejam, Wuhan, o Wuhan, aquele lugar lá na China, onde começa a síndrome respiratória aguda. E, olha só, é o mesmo lugar que desenvolveu a tecnologia 5G. Logo, deve ter alguma coisa entre 5G, já que nós somos contra 5G, e a síndrome respiratória. Já que, e aí vem a plausibilidade biológica, já que essas ondas eletromagnéticas e uma quantidade de estudos que eu reuni lá mostram que diminuem a imunidade das pessoas. À medida que o 5G vai se espalhando, que a epidemia vai se espalhando, vejam o norte da Itália. O norte da Itália, com relação ao sul da Itália, é mais desenvolvido. Eles usam mais 5G. Estados Unidos, olha o 5G chegando. Inglaterra, olha o 5G chegando. Então, fizeram toda uma teoria e a coisa foi tão grave, gente, que mesmo no Reino Unido teve torres de celular sendo destruídas pelo medo das radiações eletromagnéticas dos celulares. Aí eu modestamente escrevi para o cara, lá que eu vivo escrevendo e pentelhando ele, né? Sim, agora me explica por que no Brasil nós temos nós temos o Covid, nós temos a síndrome respiratória, mas o 5G não chegou aqui ainda. Aí ele respondeu primeiro, não, mas vocês usam muito 4G. É um americano, tá? Vocês usam muito 4G, então isso significa que usam tanto 4G que é quase igual ao 5G. Aí já começa a falar. Eu disse assim, bom, e agora me explica, depois escrevi para ele de novo, tá? Agora veja o seguinte, na Amazônia não tem 5G, não tem tanto 4G, e aqui no Sul nós não temos tanto. Ele nunca mais me respondeu. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é o seguinte, vejam como se construiu uma história de causa e efeito a partir de uma associação que era Wuhan e 5G, tá? E que, enfim, com uma teórica plausibilidade biológica. A outra coisa, outro critério é a especificidade da associação, tá? Então, nisso a gente trabalhou muito na época do Zika, mostrando, ou seja, a exposição ela pode levar a um evento único ou característico.
Então, na época do Zika, foi importante a nossa contribuição. Por quê? Porque a gente mostrou que a infecção por Zika não estava associada com uma microcefalia generalizada, só a diminuição do perímetro cefálico, mas sim a um padrão malformativo que era muito raro, com assimetria craniana e uma série de outras coisas. A gente deu a plausibilidade biológica também, etc., mas a gente reforçou muito essa questão da especificidade da associação, ou seja, o desfecho não era um desfecho vago, era um desfecho muito específico, tá? Então, aqui, ó, eu não vou me deter muito, mas esse slide, depois, por isso, a apresentação vai ficar com vocês, tá? Então, a gente pode ver aqui uma série de chamados fatores de risco. O que é fatores de risco? São situações que eu já tenho evidência de associação causa e efeito, mas eles, muitas vezes, é a questão da etiologia multifatorial, que nem a gente viu ontem para defeito de tubo neural. Em alguns casos, eu vou ser basicamente genético, em alguns é eminentemente deficiência de ácido fólico, mas eu tenho várias circunstâncias por aí diferentes, e mesmo dentro das causas genéticas, vocês viram na apresentação da Gabriela, quantidade de causas genéticas diferentes, né? Síndromes, variações, rotas que podem estar relacionadas, tá? Mas o que a gente sabe de fator ambiental, que é fator de risco independente, ou seja, é um fator causal em alguns desfechos. Então, diabetes pré-gestacional. Pré-gestacional quer dizer que ele começa antes da gestação e continua. Rubéola, toxo, citomegalovírus, Zika, tá? Porque isso aqui foi feito antes do Zika. Antiepiléticos, deficiência de ácido fólico, tabaco, álcool, idade materna avançada, idade materna jovem, abaixo de 18 anos, tem risco de gastrosquise, que eu mostrei ontem no slide, aquela abertura da parede abdominal, tá? E consanguinidade também, tá? Então, a gente, com esses estudos todos, a gente tem um menu de coisas importantes aqui que devem ser avaliadas, tá? De novo, aqui tem uma questão de coerência, tá? Então, a coerência é o seguinte, ela não é exatamente a plausibilidade. A plausibilidade, assim, eu tenho uma explicação plausível, tá? E a coerência significa que ela não entra em conflito com o que é conhecido na história natural e da biologia da doença, tá? Então, ela é um complementar à plausibilidade, ou seja, eu não estou indo em encontro alguma coisa que eu tenho uma certeza científica. Então, por exemplo, aqui, ó, eu conheço muito bem o desenvolvimento, vamos pensar em teratógenos, o desenvolvimento embriofetal, tá? E eu sei que, por exemplo, o coração se forma, tá fechado com 9 semanas de gestação. Então, se uma mulher usar uma medicação considerada teratogênica para o coração, tá? Aqui entre 20 e 36 semanas, eu tenho certeza que, nesse caso, a medicação não foi a causa do defeito congênito se ela tiver, tá? E, finalmente, nem sempre a gente vai conseguir para tudo a evidência experimental, tá? Então, modelos in vitro, tá? E in vivo em animais, ciência básica, ou ensaios clínicos em humanos, né? Assim, para medicações a gente tem ensaios clínicos, né? Então, primeiro começa nos estudos em animais, ensaios em humanos, eu disse que para teratogenicidade não tem, mas para uso de medicações, para outras coisas, ensaios clínicos ainda são fundamentais em humanos, tá? Então, no caso de teratógenos, tá? Os ensaios clínicos são aplicáveis apenas para fatores de proteção, que nem eu falei, está o ácido fólico lá atrás, tá? E deixa eu ver para vocês, essa parte de estudos em animais, eu não vou entrar aqui, porque aqui a gente encerra a parte que amanhã o Lucas vai explicar melhor para vocês,
tá? E ele vai retomar, eu falei meio rapidamente sobre algumas coisas de teratógenos hoje, mas amanhã ele vai retomar alguns mecanismos de interferência, princípios de teratogênese e deixar isso de uma maneira mais didática para vocês, tá? Então, esta é a minha parte. Alguém tem